boa noite a todos vocês. Eu sou a Tatiane Toledo, jornalista científica, doutora em Biologia Celular e Molecular, e este é o perfil de divulgação científica da Cientific, Educação e Ciência Comunicada. Para a live de hoje, nós temos o prazer imenso de receber novamente aqui no Momento Cientific Convida a neurocientista doutora Maíra Assunção Bica. Então, seja muito bem-vinda, Maíra, para o nosso bate-papo de hoje, que será sobre Alzheimer, a falha no entregador de mensagens cerebral. Oi, Tati! Ai, Maíra, muito feliz realmente de tê-la novamente. Eu acho que nós conversamos em outubro. Nossa, faz Acho que tudo foi em isso já, parece que faz tão mais tempo. Temos que marcar com outubro. mais frequência, tá? É muito bom, os nossos papos são muito bons. Aí foi assim, olha, as pessoas adoraram a sua maneira, né? Sua maneira incrível de Ah, se comunicar. Nós falamos sobre neurociência da outra vez de uma maneira geral uhum. e aproveitando, né, que nós estamos no Fevereiro Roxo, que uma das campanhas midiáticas é o Alzheimer, Alzheimer. nós temos, mas é o Alzheimer. E sendo você uma neurocientista que não só já trabalhou, atua, tem todo um perfil, Um né, para histórico. falar, tem um histórico. Boa noite, Frederico. Eu vou dar um spoiler já aqui do nosso bate-papo. Você também, além de divulgar ciência, né, você tem uma coluna muito legal na plataforma Rigor Científico, a gente já falou aqui sobre isso, Uhum. mas vale sempre nós reafirmarmos. Você também tem as suas tentativas, os seus insights também, numa escrita um pouco mais poética, vamos assim Sim, dizer. é a minha tentativa de ser poetisa, eu tenho. Confesso que tenho. É muito. E você tem algumas coisas escritas relacionadas com Alzheimer. Sim, E durante o nosso bate-papo de hoje, eu vai vou trazer uma pedir coisinha ali, uma coisinha lá. tomar posse de algumas coisas que você já escreveu. Mas Autorizadíssima. Tu até falasse do Fevereiro Roxo, né? Eu ia vir de roxo hoje pra live, né? Pensei assim, ai, vou entrar a caráter, né? Vou entrar no clima. Mas eu acompanho, eu sou bem assim, eu sou estudiosa, a gente lê muita coisa científica, mas eu também acompanho muito a internet, né? Porque eu acho que a gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo no dia a dia e sobre outros assuntos, né? E aí agora tem muitos memes do cartão, da fatura do cartão do Nubank, né? Todo mundo que veste roxo, o povo joga o meme dizendo a fatura do Nubank chegando no final do mês. Eu pensei, nossa, vou chegar de roxo hoje na live, eles vão dizer que é a fatura do Nubank chegando, eu desisti. Botei um azul para ficar neutro. tá nas nuances, tá valendo, tá valendo. Maíra, Hum, bom, eu vou te apresentar rapidamente, né? Acho que assim, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando ou já conhecem o seu trabalho uhum. ou te acompanharam na live anterior, mas a Maíra, para quem não conhece, ela é farmacêutica, eu tô aqui, né, com a minha Ah, colinha, mas ela é farmacêutica de formação, é sim, mestre e doutora em farmacologia, exato. tem aperfeiçoamento na área de neurociência, imunologia e neurobiologia. Uhum. Atualmente ela atua como pesquisadora na Universidade Johns Hopkins, de onde ela está falando Do conosco meu nesse. office novo, fui promovida, ganhei um escritório. A primeira live que eu tô dando do office novo é pra ti. Olha que chique, muito bom, muito bom. Bom, como eu disse, a Maíra ela é colunista, né, na plataforma Rigor Científico, ela escreve sobre ciência, sobre assuntos relacionados à ciência, Uhum. mas sempre com essa vertente que a gente tenta trazer também aqui no canal da Cientific, que é
tornando a coisa um pouco mais suave. Explicar de maneira fácil, né? Para todo mundo entender e evitar jargões e evitar termos que as pessoas não conhecem, para popularizar, que o objetivo é que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, né? Exatamente, exatamente. Comunicar a ciência que deve ser acessível a todos. Isso é fundamental. Uhum. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, então, Alzheimer. Que eu Acho que a adoro. gente poderia Trabalho, estar falando que eu trabalho com em isso geral. faz só 15 anos que eu trabalho com isso. Vamos falar o que é o Alzheimer, dar um apanhado geral. Geral. Então, assim, né, a doença de Alzheimer, né, é uma doença que a gente chama neurodegenerativa, né? Eu adoro começar com essa frase, porque todas as palestras e coisas que a gente vai, né, é uma doença neurodegenerativa. E pra gente que é da área é uma coisa muito fácil, né? Tipo, tá, neurodegenerativo, tu ouve aquilo e... Só que nem todo mundo sabe o que quer dizer neurodegenerativo, né? Então, assim, em resumo, a doença de Alzheimer é uma doença em que morrem neurônios, né? Isso que quer dizer neurodegenerativo. Acontecem, né, várias transformações no cérebro que no final leva à morte neuronal, né? E essa morte de neurônios, ela acontece em regiões específicas do nosso cérebro. Então, eu gosto sempre de exemplificar, né, que o nosso cérebro é como se ele tivesse dividido em caixinhas, né? Cada caixinha processa uma função, né? A função da fala, a função do olfato, a função da visão, do aprendizado, dançar, cantar e todas as outras funções que a gente desenvolve ao mesmo tempo, né, enquanto a gente está vivendo, respirando, fora as funções fisiológicas fora as funções involuntárias, né, que o cérebro também controla. Então, são determinadas regiões do cérebro que controlam essas funções, né? E no caso do Alzheimer, né, o principal sintoma, né, é a perda da memória. Todo mundo sabe, eu acho que isso é uma coisa evidente. Tipo, eu dou palestra para criança e as crianças sabem, né, que o Alzheimer é aquela doença que perde a memória, que a pessoa não lembra. E esse sintoma é característico porque morrem neurônios, né, nessa caixinha do nosso cérebro que é responsável por processar o aprendizado e a memória, né? Então, de maneira simples, é uma doença que se manifesta, né, no nosso corpo, principalmente quando a gente é idoso, né, quando a gente envelhece, mas não necessariamente. É bem importante a gente falar que existe uma forma da doença que é muito mais genética, né? Então, ela aparece antes, não precisa ser a pessoa idosa, mas a forma mais comum é aquela que é decorrente, né, que é consequência do envelhecimento, e aí as pessoas, né, mais idosas perdem a memória em função da manifestação da doença, né? Então, assim, explicando de maneira simples, assim, bem por cima, é isso, né? E a doença de Alzheimer tem esse nome alemão estranho e todo, né? Alzheimer, né? Um nome incomum para o português, né? Mas leva esse nome por causa do cientista que descreveu os achados fisiopatológicos. Nossa, Maíra, que palavra difícil de novo, né? O que são os achados fisiopatológicos? O cientista abriu lá o cérebro de uma pessoa após a morte, né? Óbvio, e estudou o formato desse cérebro, como que estavam as células dentro do cérebro, né? Óbvio, utilizando microscopia, né? Utilizando um aparelho microscópico. E observou algumas alterações que ele definiu, né, como alterações relacionadas à demência. E mais tarde, com a tecnologia, quando foi se provado que aquilo que ele disse realmente acontecia, eles deram o nome da doença em homenagem a ele, né? Então, Alois Alzheimer, que é o cientista, né, que descreveu a doença pela primeira vez. Certo. Aí você usou o termo demência, né? E a gente sabe que existem vários tipos de demência. É uma chuva. É uma chuva. Mas que dentre os tipos de demência que existem, o Alzheimer é a demência mais prevalente, a que acontece com mais frequência. Isso. Achei maravilhoso tu tocar nesse assunto, Tati, porque assim, ó, isso é uma coisa que aparece muito, tá? Eu
todas as lives que eu faço de Alzheimer, que não foram poucas, eu acho assim, às vezes eu fico até pensando, nossa, o povo não enjoou de mim ainda falando de Alzheimer, né? Mas sempre surge um aspecto diferente, uma coisa diferente, é muito valioso. Mas uma pergunta que sempre surge é, qual é a diferença, né, de demência comum, demência senil, que é decorrente da idade, e Alzheimer, né? Por que que a gente diz que o Alzheimer é demência e outras demências não são Alzheimer? Daí fica naquela confusão. O que que a gente pode dizer é o seguinte, que todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é um Alzheimer. Então, existem, como tu falou, né, outros tipos de demência, e a palavra demência em si é uma palavra que ela é usada para descrever, ela é usada para caracterizar, né, um conjunto de mudanças que acontecem no nosso cérebro e, portanto, é refletido no nosso comportamento. Ou seja, lá dentro da nossa caixinha tem umas alterações lá que não são normais. E aí, os sinais que se manifestam, né, os sintomas que se manifestam, são sintomas geralmente relacionados à cognição, né, e à memória. Então, aprendizado, memória. E isso quer dizer demência. Uma pessoa demente é uma pessoa que tá com esse sistemazinho prejudicado. Então, assim, tem uma pequena baixa ali, né? Morreu um guerreiro, como diz o outro. Morreu um guerreiro ali naquela caixinha e a pessoa passa, então, a manifestar esses sinais que são sinais de demência. Que acontece também no Alzheimer. Por quê? Porque morrem neurônios nessa caixinha, que eu já expliquei, né? Então, assim, o fato de o Alzheimer ser o Alzheimer e ser diferente de outras demências é justamente essas proteínas e essas outras moléculas que se acumulam no cérebro, né? Então é como se fosse uma assinatura que o Alzheimer tem, que caracteriza o Alzheimer, que faz com que o Alzheimer seja especial, mas no fundo, ele é um tipo de demência. No bloquinho de carnaval, ele é só uma fantasiazinha, assim, com mais alegorias, né? Mas, assim, é uma demência. Sim, porque em termos de sintomas e sinais, se assemelha Muito muito, né, com parecido. as outras demências. Sim, tanto que Só precisa de outras, né? Outras ferramentas de diagnóstico, ou seja, precisa de outros sim, achados aqui, lá, achados avalia, né, o comportamento da pessoa, avalia a capacidade da pessoa de memorizar, a capacidade de cognição, faz exames bioquímicos, né? Hoje em dia a gente já pode contar com isso, alguns exames de sangue, alguns exames de imagem, né? Para ver como que está dentro do cérebro. E aí junta isso tudo e aí o diagnóstico é o mais aproximado, né? Porque também a gente não pode dizer que é um diagnóstico definitivo, porque como eu falei, para ser Alzheimer tem que ter aquelas proteínas lá, né, que são características, e essas proteínas geralmente, né, agora com o avanço da tecnologia melhorou muito, assim, né, a predição para dizer se tá aquela proteína lá ou não, mas assim, a confirmação mesmo, infelizmente, é só depois da morte, né, quando faz a análise do cérebro, que vai lá, abre o cérebro, fatia, bota no microscópio, que foi tudo que o Alois Alzheimer, né, o primeiro cientista, fez quando ele tratou essa paciente lá em 1800 e muitos anos atrás. eu acho isso muito interessante. Então, quer dizer que mesmo hoje, atualmente, quando você faz um diagnóstico de paciente tem um Alzheimer, você está fazendo um diagnóstico por aproximação. Possível Alzheimer, a gente chama. Nunca é um diagnóstico definitivo, é um possível Alzheimer. Certo. É demência com certeza, ou seja, é demência possível Alzheimer, né? Mas não, a confirmação é depois só. Ah, entendi. Isso é muito, muito legal. Uhum. Eu acho que uma coisa também que acho que vale a pena a gente dizer, não para as pessoas que são da área, especialmente neurocientistas, como é o seu caso, que muitas pessoas usam o termo demência de uma forma muito pejorativa. Pejorativo, total. Uhum. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente frisar que demência significa simplesmente assim, a pessoa ela perde capacidades que antes ela tinha. Uhum. Nada, Uhum. não é?
Sim, é certo? muito importante tu frisar isso, né, o Tati, porque a gente tá em 2022, né? A gente poderia fazer uma live só disso, né, para falar das barreiras que a gente ainda enfrenta da linguagem, do preconceito e do uso de termos, né, que são termos científicos, que são termos da língua portuguesa de forma pejorativa, né? Demente é um quesito, né? É uma das opções, mas a gente tem tantas outras, né? E que eu acho que não vale a pena ficar citando para não reforçar o uso da maneira negativa, mas assim, com certeza é, faz parte do processo de como esses tipos de doença eram marginalizados no passado, né? E ainda hoje são, né? Então, assim, hoje muito menos, mas assim, no passado muito mais, né? E porque não tinha as condições de tratamento eram diferentes, então os tipos de tratamento também eram muito diferentes, né? E querendo ou não, historicamente isso vai se carregando, né? Vai carregando essa conotação negativa. E mesmo Sim. depois de anos, né, que a gente já evoluiu, que as coisas já passaram, a gente continua usando certos termos de forma errônea, né? E assim, ok, a gente aprende assim, vê, né? O ser humano aprende pelo exemplo, né? Então, geralmente, uma criança vê o pai ou a mãe falar, ou o vô, alguém mais velho, né? E, e reproduz aquele comportamento sem entender muito bem o que aquilo quer dizer, né? E isso a tarefa de mudar isso é da gente quando a gente se torna consciente, né? De ver Sim. que certas coisas que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente viu, não necessariamente são coisas que devem ser reproduzidas, né? Então, a mudança começa quando a gente se torna consciente e diz assim, não vou mais usar esse termo porque esse termo é um termo pejorativo. Eu não vou mais usar esse termo porque esse termo é um termo racista. Eu não vou mais usar esse termo porque esse termo é um termo misógino, né? Então, assim, tem vários, né? A gente tem É. várias, tem vários Não, exemplos. a Cláudia ainda colocou aqui, né, que tipo assim, as coisas elas vão mudando, a gente vai modificando também, vivendo e A aprendendo. É Cláudia bem é o que você maravilhosa. Inclusive, a gente já teve várias conversas sobre isso. A última foi na praia. Gostaria muito que isso acontecesse de novo, porque o frio não tô aguentando mais. a calorzão. Eu tô amando, Antes, eu tô amando os comentários aqui. Eu tô conseguindo ver os comentários dessa vez e tô achando espetacular o que as pessoas. Teve várias perguntinhas legais aqui já. Perguntaram dos exames de sangue, né, que a gente falou, da vitamina B12, mas eu vou deixar a host perguntar e eu vou só acompanhar. não, então, inclusive, eu ia falar que antes da Cláudia já tinha visto a pergunta aqui da Fernanda, mas ela está incluída aqui, já aqui no meu roteirinho, de algumas perguntas que nós recebemos, né? Delícia, maravilhoso. Ela mandou aqui para a gente, para o site. Nós temos algumas, então elas estão aqui embutidas aqui Tá na manga para sair. na minha lista aqui, na minha lista enorme. Mas, Maíra, seguindo aqui o nosso. Eu acho que assim, a gente poderia falar também dessa questão da epidemiologia. Você pontuou Uhum, essa questão que realmente, dentre as demências, ela é uma que provavelmente está em maior número na população. uhum. Existe uma tendência, mulher, homem, você já disse a questão da idade. Maravilhoso. Essa pergunta é ótima. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, né, que a gente tem que pensar assim, ó, o Alzheimer genético, que a gente chama, né, que é o Alzheimer familiar, e o Sim. Alzheimer esporádico, que a gente chama que é o Alzheimer do envelhecimento. Qual a Uhum. diferença entre os dois, né? O Alzheimer familiar, ele é totalmente hereditário, é uma herança genética, então você herda um gene que te dá uma propensão gigante de desenvolver a doença. É praticamente assim, se você tiver aquele gene, a sua chance de desenvolver em relação a uma pessoa que não tem aquele gene, né, aquele alelo. Ai, Maíra, que monte de nome difícil, gene alelo. Eu tô falando do que a gente, né, do nosso DNA, do que a gente herda do nosso pai, da nossa mãe, que veio, né, dos nossos avós, e daí vamos fazendo a pirâmide, né? As ervilhinhas de Mendel lá, né, na escola. E esse tipo de Alzheimer,
é um Alzheimer menos prevalente, né? Então, assim, esse tipo de demência é uma doença, é uma demência muito pouco prevalente. Não bate nem 10% da população mundial que tem esse tipo, que desenvolve esse tipo de Alzheimer, que é o Alzheimer genético. Então, vamos concentrar no outro lado para a gente explicar essas variáveis que tu comentou aí, né? O outro lado, que é o Alzheimer esporádico, que é o Alzheimer decorrente do envelhecimento, né? Esse Alzheimer, ele é muito mais influenciado pelas características ambientais, né? Pelo meio ambiente, pelo como tu cresce, como tu vive, os teus hábitos, né? Tudo que te influencia, desde a hora que tu é um embrião lá dentro da barriga da tua mãe, né? Dentro do útero, até quando tu vira idoso, né? E aí, nesse caso, existem, a gente diz, é, é, variabilidades, né? Então, assim, se a gente for pensar no Alzheimer, que é esse decorrente do envelhecimento, ele não é só decorrente do envelhecimento, né? O envelhecimento é o principal fator de risco. Porém, existem vários outros fatores de risco, vários. Aí eu posso citar aí assim, ó, né? Colesterol, açúcar, diabetes, nível de escolaridade, cigarro, consumo de álcool, consumo de drogas. E aí eu posso ficar aqui falando a eternidade, assim como a gente sabe que esses fatores influenciam o aparecimento de outras doenças também, né? Então, assim, isso é quase que chover no molhado, né? Então não vamos chover nesse molhado ainda. Vamos chegar lá mais para frente. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa no Alzheimer, que é o Alzheimer esporádico, né, que é o Alzheimer que a gente tem mais para o final da vida, a gente diz que existem 3 variáveis biológicas. E o que são essas 3 variáveis biológicas que são determinantes? Então, Maíra, variáveis biológicas. Biológica é de bio, né? De vida. Então, assim, 3 variáveis que são importantíssimas para o desenvolvimento desse tipo de doença, desse tipo de demência. As 3 são o sexo, ou seja, mulher tem muito mais predisposição de desenvolver Alzheimer do que homem. Então, assim, o sexo, né? Conta, né? É um fator importantíssimo para o desenvolvimento da doença, sendo as mulheres, nesse caso, prejudicadas, porque elas têm uma maior chance de desenvolver. O envelhecimento é o segundo fator, então, o sexo, o envelhecimento, e o terceiro fator é a polipoproteína E. E daí, quando eu falo a polipoproteína E, a pessoa já diz, Maíra, mas aí isso aí não tem a ver com gene? Porque às vezes, quando eu falo essa palavra assim, né? Nossa, é uma palavra grande que não sei o que isso quer dizer. Sim, é um fator genético. Maíra, mas tu não dissesse que o genético era só o outro, agora tu já tá dizendo que. E aí, né, óbvio, quando a gente pensa no Alzheimer que a gente desenvolve ao longo, né, com o desenvolver da vida, existe também o fator genético. Então, veja bem, o fator genético eu não posso excluir, porque as pessoas que carregam, né, esse gene que a gente chama que é um gene que é um gene que aumenta a predisposição. Ou seja, se lá durante o desenvolvimento você herdou lá a combinação, né, do pai, o cromossomo do pai e da mãe, se você herdou uma combinação que é uma combinação ruim, vamos dizer assim, você tem mais chance, né, de desenvolver a doença, dependendo do qual os fatores que você é submetido ao longo da vida. Não estou dizendo que aquela pessoa que herdou esse gene, ela vai ter a doença, não. Mas ela tem uma chance muito maior de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem. Então, assim, para ficar simples, porque eu falei essa palavra e ficou assim no ar, né? O que é uma apolipoproteína? Meu Deus, Maíra, que nome horroroso. A gente chama, né, Gente, veio a palavra em inglês e fugiu a palavra em português, né? O apelido é ApoE, a gente chama. E as apolipoproteínas, elas são proteínas, né, que viajam no nosso sangue e que elas transportam basicamente o colesterol. Outras moléculas que são lipossolúveis, o que quer dizer? Que se misturam com a gordura, né? Mas o colesterol principalmente. E no caso da ApoE, é a proteína que carrega o colesterol ruim.
Então, todo mundo aqui já fez exame de sangue, sabe, né? Que tem o HDL e o LDL. Ah, o médico diz que o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Para viajar no sangue, né? O colesterol, ele precisa de ajuda, ele não pode viajar sozinho, né? Então, é quase como se fosse É quase como se fosse que ele tem que pedir uma carona, né? Ele não tem o carro para viajar, ele pede o Uber. A apolipoproteína é o Uber do colesterol. E então ela que viaja com o colesterol no sangue, né? E a gente tem, quando eu tava falando lá da genética, né? Os genes que a gente herda do pai, da mãe, quando tem a união dos alelos do cromossomo para formar essa proteína, que é o código que vai formar essa proteína, tu pode formar 3 diferentes tipos. Então, existe a ApoE2, a ApoE3 e a ApoE4. Por que eu tô falando isso? Porque a ApoE, que é a que tem a maior predisposição para desenvolver o Alzheimer, é a de número 4. Então, assim, as pessoas que carregam esse tipo, né, essa forma desse gene, elas têm uma predisposição maior. Já as pessoas que carregam o 3, que é a maior parte da população, então, assim, ó, tem uma luz no fim do túnel, né? Meu Deus, Maíra, tu tá falando só coisa ruim. Não. A ApoE3, que é o que a maioria da população carrega, mais de 70% da população carrega o gene 3, que é um gene que até assim, 5, 10 anos atrás, ele era considerado um gene neutro, ou seja, não favorece um lado nem favorece outro. Mas hoje já tem estudos mostrando que, na verdade, ele protege. Então, é um gene que tem um fator de proteção. Então, é uma coisa a se considerar. Mas, assim, falei isso tudo, assim, bem falado, porque tu sabe que eu odeio falar, né? Para dizer que são 3 as variáveis genéticas importantes para o desenvolvimento do Alzheimer, que é o Alzheimer que não é o genético, que não é o familiar. Mas essas 3 variáveis, uma delas é o gene. Então, é a polipoproteína e o ser mulher, né? Porque isso também influencia, e o envelhecimento, que é o principal fator de risco. Ou seja, mesmo que você seja homem e mesmo que você tenha a ApoE3, né, que não é a ruim, é a boa, mas que você tenha um estilo de vida que não é um estilo de vida legal, com o envelhecimento você também tem chance de desenvolver a doença. Quer dizer que se você tiver os 3, né, se for uma mulher que não tem um estilo de vida legal e ela ainda tem o gene, a probabilidade dela é quase 80% de desenvolver a doença. Tá. Agora uma pergunta, só para a gente fechar isso aí que você estava dizendo para a gente. O gene que pode ter modificação, deixando mais predisposto a desenvolver ou não, está relacionado ao Alzheimer hereditário, é exatamente o mesmo gene que se soma a esses 3 fatores do Alzheimer em decorrência do envelhecimento, que é o que mais prevalece na população ou não? Não é o mesmo, não. O gene do Alzheimer hereditário é o gene que está exclusivamente relacionado à fabricação da proteína, que é aquela proteína que eu falei que era a característica do Alzheimer, né? Que engraçado, sim, né? Quando eu falo de Alzheimer, é a primeira palavra que sai, né? A beta-amiloide, a proteína tal. E até agora a gente já tá aí batendo um tempo de live e ainda não tinha saído essas palavrinhas, né? Então, os genes que são afetados no Alzheimer familiar são os genes das proteínas e das enzimas que produzem a proteína e que degradam essa proteína. Que daí eles têm uma falha e aí então a pessoa produz mais dessa proteína e aí essa proteína aí é a que acumula lá no cérebro, né? Eu sempre comparo quando eu falo assim de proteína, que as pessoas que não são da área da biologia não entendem muito, né? Eu digo que é assim, ó, que é igual um ninho de passarinho. Então, assim, o passarinho vai lá e pega um galhetinho. Aí ele pega o outro galhetinho. Aí ele pega outro galhetinho. Aí ele pega outro galhetinho e faz o ninho. No cérebro de uma pessoa normal, o passarinho faz um ninho a cada, sei lá, 10 anos. No cérebro de uma pessoa com Alzheimer, que é o genético, o passarinho faz um ninho a cada 3 dias. Então, existe uma formação maior, né? Um acúmulo maior dessas proteínas. Ou seja, tem mais ninhos de passarinhos no cérebro dessas pessoas
que são afetadas com o Alzheimer familiar. Então, assim, sim, é genético. O genético tem um fator, mas não é o mesmo gene do Alzheimer que é decorrente, né, do estilo de vida, do envelhecimento. Tá. Não, perfeito. Então, olha, para a gente aproveitar e responder as perguntas, a gente recebeu pergunta em relação à questão da hereditariedade, que é o familiar, o que vem, né, dos nossos Já está pais. praticamente respondido. Cláudia, da Ana Cristina, e agora a Poliana também escreveu aqui para gente. Então, assim, Poliana a Maria, maravilhosa. Então, existe sim um Alzheimer que é hereditário, mas que ele é no máximo 10% dos casos que nós temos, né? Sim, não chega reportados. nem isso, dá assim, os últimos estudos da literatura era entre 7 e 8%. Eu botei 10 para ficar assim para cima, mas não, é bem incomum. E ele é muito relacionado com populações que, né, que já tem aquele gene e principalmente em determinadas populações de determinadas regiões, né, que tipo, que aquele gene estava expresso, daí fica concentrado naquela região ali, e aí as pessoas têm uma probabilidade maior, né, de desenvolver a doença. E aí, por ser familiar, né, por ser hereditário, ele não tem esse fator do envelhecimento. Não. Então, certamente. Não, os sintomas começam a partir dos 40 anos de idade, que é uma pessoa adulta, né, nova, né? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos que era considerado, né, que é considerado idoso, já ainda é uma pessoa nova, né, para nossa tabela atual, né? Porque antigamente, tipo, as pessoas se vivessem até os 60 era muito, né? Era uma coisa assim extraordinária. Hoje em dia, com a qualidade de vida que a gente tem, com a tecnologia, a estimativa de vida aumentou muito. Então, né? Óbvio que tu olha para uma pessoa de 60 anos, eu olho para minha mãe, que tem praticamente essa idade, eu não digo que a minha mãe é idosa, minha mãe é uma jovem, tá lá aproveitando a vida, é claro que o corpo dela não é mais o corpo de antes, né? Não funciona com todas as suas faculdades, mas assim, não é uma pessoa deteriorando, né? E Claro. Só que o Alzheimer, o genético, é a partir dos 40 anos. Então, eu sempre dou o exemplo que é aquele do filme Para Sempre Alice, né? Que foi um filme que foi bem divulgado e as pessoas geralmente assistem, né? Que é com a Julianne Moore, que é a atriz americana. Ela, inclusive, foi indicada ao Oscar por causa desse filme, né? E no filme ela tem esse Alzheimer que é o genético, porque ela desenvolve, eu acho que em 42 ou 43 anos ela começa a ter os sintomas, né? Então é basicamente o exemplo que eu dou para as pessoas do Alzheimer genético. Para Sempre Alice. Isso. Fica aí uma dica. Então, Muito lindo o filme. Prepara o lencinho. Se for igual Uau. eu, se for igual eu, porque eu sou chorona, né? O povo, quando vai assistir filme comigo, pergunta se já inflou a canoa, o bote salva a vida, porque tem que sair da sala remando. Remando. Eu também sou super sensível. Aí, agora, olha só. Independente se for o Alzheimer hereditário ou o que é mais prevalente na população, que é em decorrência do estilo de vida e envelhecimento, os sinais e sintomas, eles são os mesmos. Muito parecidos, né? E como você disse, né? Como as regiões mais afetadas são as regiões do cérebro que comandam aprendizado e memória, então a gente entende que os primeiros sinais são os relacionados com essas duas áreas. Sim, a perda de memória recente. Isso. Sim e não. Sim e não, né? Porque assim, a gente sabe hoje já, esse é um conceito também que conforme os estudos vão sendo publicados, né, a gente vai atualizando os conceitos, né? E a gente já sabe, por exemplo, que com Alzheimer e o Parkinson, né, que também é uma outra doença neurodegenerativa, quer dizer, que morre neurônio, né? São doenças que a manifestação dos sinais, a manifestação dos sintomas, que são os sintomas mais característicos da doença, né? No caso do Alzheimer, a perda da memória. No caso do Parkinson, o tremor, eles são sintomas que eles aparecem quando o cérebro já está num nível de deterioração, quando já morreu muito neurônio, entendeu? Eu costumo comparar assim, é como se fosse uma batalha, né?
E aí tu vai pra batalha com 3.000 homens, né? No começo da batalha tu perde 300 homens, não vai fazer tanta diferença na maneira como o exército tá montado, né? Estrategizado para ganhar aquela batalha. E aí, conforme a batalha vai indo, vai perdendo mais e mais homens, né, na batalha, o exército tem que se remanejar para conseguir combater o inimigo, né? E aí, é óbvio que chega um ponto que se tu perde muitos homens, né, se tu perde muitos soldados, o exército ele não vai ser eficiente, daí você vai perder a guerra, né? E aí, no cérebro de uma pessoa com Alzheimer é exatamente a mesma coisa. Então, assim, começa uma morte neuronal que ela não é assim substancial, ou seja, não morre muito neurônio. Morrem alguns neurônios. E aí o exército se reorganiza, quer dizer, o cérebro se reorganiza e dá conta de suprir, né, aqueles soldados que foram perdidos, né, sendo os neurônios os soldados. E aí, conforme a doença vai progredindo, né, conforme o passar dos anos, aí tu vai perdendo mais e mais soldados até que a guerra é declarada, né, ó, perdemos a guerra. Que é geralmente quando aparecem os sintomas mais característicos, que no caso é a perda da memória. Então, na verdade mesmo, se a gente for pensar no Alzheimer como uma doença, a gente for olhar assim o quadro geral, né? O aparecimento de alguns sintomas já começa muito antes de a pessoa perder a memória. Então, a doença ela já está instalada 10, 20 anos antes de a pessoa começar a mostrar sintomas que são os sintomas de esquecimento, né? Que geralmente é o que as pessoas notam. Então, eu recebo muito essa pergunta também, e eu acho que pelas caixinhas que tu me mandasse ali mais cedo pra gente ver como que tava, né, a pergunta das pessoas, é uma coisa que é importante falar, que é assim, como que sabe, né? Como que diagnostica, então? Porque se o sintoma, que é o sintoma característico, só aparece quando a batalha já tá quase perdida, como que a gente faz para conseguir saber antes, né? Infelizmente, assim, não existe nenhum diagnóstico que consiga dizer precocemente, né? Que, assim, ó, que consiga te dar no início. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer por si mesma é cuidar da sua saúde, né? De modo geral, porque isso é uma maneira de prevenir o aparecimento dessas doenças, né? Eu sempre digo, como farmacêutica, eu sempre digo, é melhor prevenir do que remediar, porque o bom farmacêutico sabe que o remédio é bom, mas ele também é ruim, né? Então, assim, melhor prevenir. Eu sou totalmente da área da prevenção. Mas, assim, só um bom acompanhamento. Então, assim, a pessoa tem que... quando a pessoa entra na fase, que é a fase, né, de ser considerado idoso, que é o que eu falei, que hoje em dia já não é mais tão idoso assim, mas, assim, a partir dos 55, 60 anos, a pessoa tem que ir regularmente ao neurologista, né? Começar a fazer exames regulares, né? Para ver se está tudo bem, para ver se está tudo certo. Faz o exame no clínico geral, deu tudo certo, deu tudo beleza, faz um exame no neurologista, deu tudo certo, deu tudo beleza, não precisa fazer o ano seguinte, mas assim, dali uns 3 anos espaça, mas dali uns 3 anos faz, porque assim, geralmente quando as pessoas vão, elas já vão quando o negócio está muito avançado. E se tu faz um acompanhamento regular, o neurologista ele é capaz de observar as mudanças no teu comportamento que tu não percebe. E os membros da tua família, se não vivem contigo, também não percebem. Porque quando tu fica um tempo sem conviver com a pessoa, e aí tu encontra a pessoa da tua família, tu vai focar nas características positivas, né? Tu só vai perceber o negativo quando ele tá muito óbvio, quando tá escancarado na tua cara. E aí o exército, minha filha, já tá praticamente derrubado, né? Então não tem muito... Quais que poderiam ser esses sinais? Tipo assim, mudança de humor? Mudança de humor, mudança de personalidade, depressão, né? Existe uma correlação enorme entre o Alzheimer e depressão, e não só estudos publicados na literatura, não é só de causa e consequência, estudos correlacionais, né? Que a gente sabe que às vezes não quer dizer que, né? Só porque existe uma correlação entre uma coisa e outra, não quer dizer que aquilo ali não indica causalidade, né? Não quer dizer que vai acontecer. Mas existem muitos estudos na literatura, tanto com humanos quanto com animais, mostrando que a depressão é um fator de risco, né? E a depressão é um agravador do processo do acúmulo das proteínas, né? Da formação do ninho lá, né? Então ela não ajuda.
Então, assim, existem várias características que a gente chama psiquiátricas, né? Não, que hoje em dia, que é outro termo que pode ser usado também de maneira pejorativa, né? Voltando ao nosso assunto do início, que podem ser indicativos de que a pessoa está desenvolvendo algum tipo de demência, que não necessariamente o Alzheimer. Talvez seja Alzheimer, né? Talvez não, mas assim, é importante ter isso em mente, que transtornos de humor, ansiedade, depressão, mudança de personalidade, né? A pessoa fica mais agressiva. Isso também acontece antes, às vezes, de aparecer o sintoma, que é o sintoma do esquecimento. E depois que aparece do esquecimento, isso se agrava mais ainda, né? A gente ouve muitos relatos de pacientes, de familiares, principalmente, que cuidam dos pacientes, que falam, a minha mãe, né, meu pai, ou meu avô, a minha avó, depois que foi diagnosticado com Alzheimer, tá muito agressiva. A pessoa já estava agressiva antes, mas aí chega num nível de agressão que fica evidente, entende? Por isso que eu digo que quando tu faz o acompanhamento com o neurologista, as coisas sutis, ele vai ser capaz de determinar se tu fizer um acompanhamento regular, né? E aí, claro que se tiver histórico na família, eu não preciso nem falar, né? Tipo assim, aí é uma coisa... Porque tu podes fazer testes para saber se tu tens os genes ou não, né? A pergunta é, tu queres saber se tu tens os genes ou não? Que a gente também entra no viés, né? Na outra característica que será que tu quer saber que tu vai ter uma doença que talvez tu vai ter uma doença que é incurável? Não sei, eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que eu gostaria de saber, porque se eu puder prevenir de alguma forma, eu faria o possível, né? Se eu sei que eu tenho uma das variáveis biológicas, né? Eu quero fazer o máximo que eu posso com as outras para eu conseguir reverter, mas assim, também a pessoa que é tipo muito ansiosa, né? Que aquilo vai ser um fator de estresse, e aí o estresse também não ajuda ninguém, né? Então. Isso é um ponto muito interessante, não só, né, para o Alzheimer, mas para outras doenças, né? Você que mora nos Estados Unidos, a gente tem outras pessoas aqui nos acompanhando que também estão nos Estados Unidos. Eu tenho a minha irmã, por exemplo, que também mora nos Estados Unidos e teve um câncer muito precocemente. E depois que ela mudou para os Estados Unidos, ela faz uma bateria de exames periodicamente, porque é rotina nos Estados Unidos fazer o que a gente chama de diagnóstico molecular. É você realmente buscar o gene, né? Quando ela detectou uma mutação específica, não é o tema hoje, mas eu acho que cabe para a gente fazer essa analogia aí com Alzheimer. Há 4 anos, 5 anos, ela descobriu que ela tinha uma mutação muito rara, que caracteriza uma síndrome que chama Li-Fraumeni, que dá uma super predisposição a qualquer tipo de câncer. E ela tem uma variação que é específica da população brasileira, região sul e sudeste, enfim. Foi um transtorno e a recomendação médica, aí nos Estados Unidos, existia uma carta para ser encaminhada para todos os familiares, no mínimo da mesma geração que ela. Então, para poder fazer o exame. Precisamos fazer uma reunião familiar para definirmos se deveríamos falar ou não para as pessoas, porque eu quis saber, eu fiz a minha análise molecular, porque eu ia querer fazer com as minhas filhas, enfim. Sim. Mas isso também é um ponto, né? É uma questão bem delicada, né? Um dos exames de sangue, no caso, porque a gente teve essa pergunta aqui, eu já não me lembro mais quem fez, seria você fazer um diagnóstico molecular, né? Mas, com certeza. Isso aqui é muito comum, né? Eu lembro, eu gosto de falar coisas fáceis que bomba na mídia, porque daí as pessoas acompanham, né? É um caso que, assim, ó, foi falado muito quando a Angelina Jolie fez o teste e descobriu que tinha o gene para o câncer de mama e retirou as 2 mamas, né? Então ela retirou de forma preventiva. E daí eu lembro que na época deu um bafafá, porque devia tirar, porque não devia tirar, porque devia fazer o exame, não devia fazer. E assim como tem para o câncer de mama, tem para vários outros tipos de câncer e para várias outras doenças, né? E aí, de novo, né? Por exemplo, no caso do câncer de mama, existe alguma coisa que possa fazer, no caso que foi o que ela fez, que é uma medida extrema, mas assim, extrema até que ponto, né? É cada um com a sua consciência, com o seu julgamento, né?
A gente não está aqui para discutir julgamento de valores de maneira nenhuma, né? Cada um parte do princípio da sua informação e o que vai fazer com aquela informação, né? Dentro do seu conhecimento, da sua condição. Mas, assim, é uma coisa que é super comum, né? Cada vez mais comum, né? E no caso do Alzheimer, né, em relação ao exame de sangue, é, é, não existe nenhum exame de sangue ainda que é aprovado para o diagnóstico do Alzheimer. Mas, assim, nos últimos anos, né, existem já metodologias, metodologias que foram descritas e já são utilizadas em alguns países, por exemplo, no Brasil, eu não sei se ainda é utilizado, eu acredito que não, mas aqui nos Estados Unidos, em algumas clínicas já se pratica, porque aqui também tem a questão da saúde privada, saúde pública, né? Então é um pouco diferente, né, em relação ao Brasil. Mas, assim, existem alguns exames de sangue já disponíveis para ver, por exemplo, a quantidade de beta-amiloide, que é a proteína que se agrega lá no cérebro, né? A quantidade de tau, que é a proteína também que se agrega lá. Então, assim, todos em fase experimental, né? E, assim, não existe ainda prova concreta de que se tiver um aumento daquela proteína, quer dizer que aquilo seja Alzheimer, né? Porque existem também outros casos na literatura já reportados, ou seja, outros estudos que já foram publicados com pacientes, né? Estudos clínicos, mostrando que nem sempre a quantidade de beta-amiloide ela é correlacionada, né? Ela quer dizer que a pessoa vai ter mais Alzheimer ou não. E isso também gera uma confusão muito grande, porque, nossa, Maíra, mas não era a proteína lá que forma o ninho? Não é ela que é a responsável? Então, assim, eu não tô entendendo mais nada. Só que a gente tem que entender que o ser humano em si, ele é muito complicado, né? Nós somos um organismo complicado de muitas maneiras, né? E a beta-amiloide também é uma proteína que ela se agrega e se forma de várias maneiras. Então, assim, existem muitas discussões na literatura que dizem, qual que é a forma da beta-amiloide que é mais importante, né? Então, vamos pensar assim, existem diferentes tipos de... Diferentes formatos de ninho, né? Isso! Existe o galhozinho mais comprido e existe o galhozinho mais curtinho. Existe o galhozinho mais grosso e o galhozinho mais fino, né? Então, assim, qual que é o mais importante? Até hoje, a gente não sabe. A gente sabe qual os mais tóxicos e quais os menos tóxicos. E por isso que os exames de imagem e os exames de diagnóstico no sangue, no líquor, se faz também, né? O no sangue, na verdade, é no plasma, né? Então, assim, extrai o sangue, daí faz a coleta do plasma e daí faz a análise dessas proteínas. Mas, assim, é, é, a dificuldade de fazer esse exame que seja assertivo, não, ó, eu fiz o exame, é isso, é porque a gente não tem uma metodologia específica para selecionar aquelas proteínas que são mais tóxicas, ou seja, aqueles galhos que são os galhos mais... Nossa, esse galho aqui, se ele se juntar, ele vai fazer um ninhão e vai ser horrível. Então, a gente tem essas limitações tecnológicas, né? Então, por isso que hoje ainda existem muitas coisas assim, eu digo, muitas esperanças, né? Mas não existe nada concreto ainda que se possa usar e dizer assim, não, olha, realmente isso aqui, se der isso aqui é porque vai ter Alzheimer. Igual a gente usa, né? Se der isso aqui é Alzheimer. Igual a gente usa, por exemplo, para o diabetes, né? Não, a glicose deu alta, diabetes, entende? Com certeza. É o que a gente chama de marcadores, Marcadores, né? Nós exato. temos vários sinais, vários indícios que apontam para o Alzheimer, mas não tem um marcador absoluto de correlação. Se ele está presente, existe a doença, né? É isso. Muito, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas que nos foram enviadas. Eu queria só responder uma que veio ali no chat, que acho que 3 pessoas falaram sobre a B12, né? E agora eu vou ser bem enviesada, porque eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu sou vegana, né? E eu ouço muito, a suplementação com a B12, então eu adoro falar desse assunto. E assim, eu acho muito legal falar, Tati, porque assim, as pessoas têm uma ideia ainda errada de que a vitamina B12, ela é proveniente do animal, né? Então, se tu não come o animal, daí tu é deficiente de B12. E, gente... E há quem
que é exclusiva da carne vermelha. Isso, e gente, não é isso. A vitamina, eu vou falar para vocês, anota agora, prepara o ouvido. Né? A vitamina B12, ela é uma vitamina que ela é proveniente de bactérias do solo. Então, assim, por que que o boi, né? Por que que a carne de boi tinha muita vitamina B12? Porque o boi comia pasto. E aí, consequentemente, ele adquiria, né? Ele absorvia, né? A vitamina B12 que era produzida pelas bactérias do solo. Só que hoje em dia, se a gente pensar em nível mundial, como os gados são criados, mas nem é assim, ó, a porcentagem de gados que são criados livres comendo pasto é muito baixa. Ou seja, a maior parte das carnes que estão hoje disponíveis no mercado para a gente comer, elas são provenientes de gados que comem soja, e essa soja ela é plantada em terrenos que já foram, né? Monocultura, que a gente chama, né? Em terrenos que já foram queimado, já foi arado, daí teve uma plantação, daí teve a colheita, daí agrotóxico, daí e aí assim, ó, esse solo ele já não produz mais, as bactérias já não estão mais lá vivas, não produzem mais B12. Então assim, a verdade verdadeira hoje no nosso mundo hoje, né, na condição que a gente vive que toda a carne vermelha, não toda, mas vou dizer, a maior parte da carne vermelha que é disponível para a gente consumir, ela não tem vitamina B12 igual tinha antigamente quando o boi comia o pasto. Ou seja, Sim. a maioria das pessoas hoje são deficientes em vitamina B12, mesmo comendo carne, mesmo tendo uma dieta que é não vegana, né? Mesmo sendo consumidor de carne animal. Então, assim, é bom a gente ter isso em mente, porque, assim, o ideal mesmo seria a pessoa ir no médico, fazer um exame, ver como que tá os níveis de vitamina B12, porque é uma vitamina muito importante, não só para o Alzheimer, para um zilhão de doenças, né? Doenças cardiovasculares, inclusive para o diabetes, tireoide. Então, assim, é uma vitamina essencial. No caso do Alzheimer, sim, existem estudos mostrando a relação entre, né, a falta de B12 o aparecimento da doença de Alzheimer, mas, de novo, Maíra, tu já falou tantas coisas, né, que podem contribuir, tantas coisas, tantos fatores, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver a doença como uma coisa só. E eu também não acho. Quando eu estudo sobre o Alzheimer, né, eu vejo um estudo que saiu sobre o colesterol, o outro que saiu sobre o açúcar, o outro estudo que saiu sobre a B12, o outro estudo que saiu sobre a depressão, o outro estudo que saiu sobre a ansiedade, né, relacionando isso com o Alzheimer. Eu não olho para esses estudos e eu olho só para aquele estudo com foco naquele estudo. A minha mente ela tá sempre assim, ó. Mas como que eu posso juntar isso com aquilo outro, com aquilo outro? Como que é? Porque o nosso organismo ele está todo conectado, né? Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, como a gente funciona, né? A gente precisa de vitaminas para o corpo funcionar, para a nossa produção de hormônios. A gente precisa dormir bem para a nossa produção de hormônios funcionar e a gente funcionar como um reloginho, né? Então, se tu for colocar tudo junto, tu vai ver que o açúcar, o colesterol, a B12, a depressão, a ansiedade e diabetes, e aí todos os outros fatores de risco, eles estão todos conectados com o quê? Com o nosso estilo de vida, que é a nossa dieta, os exercícios físicos que a gente faz. E isso. Por que que é tão determinante, Maíra? Porque isso define o perfil inflamatório do nosso corpo, de modo geral. E hoje em dia que tá assim, né, bombando, mas assim, ó, que sai direto na literatura, a conexão entre o intestino e o cérebro, né? O gut-brain axis, que é o que todo mundo fala, que agora virou moda, que nos últimos 10 anos é artigo atrás de artigo e matéria na mídia mostrando que o intestino, ele na verdade controla o cérebro controla o intestino, e que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E na verdade é mesmo. E se tu pensar na maneira como a gente vive, que tipo de bactéria que tu tá cultivando dentro do teu intestino? Que tipo de ambiente tu tá propiciando para o teu corpo, né? Então, assim, a inflamação, ela começa na periferia e claro que se o meu corpo tá inflamado, a minha cabeça também vai estar, né? Então, para mim, tá tudo conectado. Então, a B12 o corpo são, mente sã, a coisa ela é. Exatamente. Eu não posso deixar Mas, de falar, porque é uma coisa que me excita tanto. não, Eu mas sou obrigada.
Muito interessante, é muito interessante. Isso tem, assim, a gente tem ouvido falar muito mesmo, né? E eu acho que, como você disse, não só a questão da B12, acho que aqui vai mais um outro alerta. A suplementação, ela existe sim, porque muitas vezes ela é necessária, Uhum. mas só se faz suplementação quando é necessário. É, Então, desnecessária a gente não precisa nem. deu aí uma onda de suplementação de vitamina D. Sim, Ah, porque tem que. Não, não tem que. Quem tem deficiência precisa suplementar. O excesso, também é ele pode negativo. vir quanto a falta, É, né? Então, assim, os exames, a periodicidade dos exames existe exatamente para a gente ver se é. está tudo, Eu acho assim, ó, tudo. da opinião que tá tudo conectado. Eu vi agora que a minha amiga, que é maravilhosa, a doutora Júlia Lorenzoni, entrou na live, ela é dentista. Adoro ela. Eu vou pro Brasil e eu vou lá no. Eu tenho dentista aqui, mas eu vou lá sempre no consultório dela. Mas aproveitar esse gancho que assim, ó, é tudo conectado, gente. Tipo assim, a pessoa quer ter uma boa saúde e não vai olhar a boca uma vez por ano, no mínimo, entendeu? O ideal é que tu fosse duas vezes, mas assim, porque as bactérias, elas começam hoje na nossa boca. Então, assim, tudo que tá. O nosso trato gastrointestinal, né? Ele começa na nossa boca e termina no nosso ânus, né? Então, assim, tudo que passa por ali por dentro tá fora, né? Porque o dentro fora, né? Tá fora porque é um Dentro de fora. tubo, mas tá influenciando tudo que tá dentro, né? Então, assim, eu sou muito da opinião que é tudo conectado. E eu nunca olho para coisas isoladamente. Eu acho que a gente tem que pensar mais no modo geral, né? E eu sou assim, ó, eu advogo, né? Então eu estou lá sempre advogando a favor da pessoa dormir bem, porque um sono regulado, ele é um sono que dá o tempo para a célula se restaurar, para o sistema imunológico ficar forte, para os seus hormônios serem produzidos. A pessoa que cuida bem, né, da sua boca, cuida bem das mãos, dos pés, das extremidades, né, das unhas. E aí a gente tem que pensar em vitaminas, né? Em nutrientes que a gente ingere. Eu acho que se a gente quer ter uma vida saudável, a gente tem que pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, os hábitos que a gente leva, né? E isso e pensar nisso como eu acho eu não acho que seja ruim a gente avaliar os hábitos e dizer assim, né? Ah, mas o estilo de vida ele muda muito, ele influencia muito. Sim, a Nós gente decidimos, é a gente é responsável por ele, né? A gente é que comanda, né? Então eu acho assim, tá a maior parte maior parte do problema, né? Tá, do problema e da solução está nas nossas mãos. nas nossas mãos, exatamente. Maíra, eu quero citar o seu texto. Então, acho só para a gente Para fechar, porque já fechar, está dando uma hora. tá? Eu acho que só para a gente poder. Algumas perguntas que eu acho que talvez a gente precise fechar um pouquinho melhor, aproveitando aqui o gancho que acho que foi a Cláudia que colocou, né, do ditado popular. Aham. Primeira pergunta. Todo paciente que supostamente tem Alzheimer perde inicialmente a memória recente. Isso é uma regra Não, ou não? não é uma regra. Acontece, é assim, é o mais comum, mas não é uma regra. É, eu vou tentar, eu vou, para não prolongar, porque senão nós vamos ficar mais 2 horas de live, eu acho assim, ó, se for para pensar, de tudo que eu leio, né, se for para pensar de modo geral, a maior parte sim. Então, assim, sim, é uma das coisas mais comuns, Memória, mas não é coisas a, mas não é do dia a regra, dia. mas não é regra absoluta. Tá, certo. Outra questão. Todo paciente com Alzheimer tende a desenvolver um comportamento mais agressivo Sim, ou não? isso sim Sim. também. Não é, de novo, não é para todos, né? Mas a maioria, né? Vamos falar na distribuição lá, né? Na curva, na distribuição de Gauss, na curva, né? Então a maioria sim desenvolve é, sintomas de agressividade porque, né? Como eu falei, morrem os neurônios lá nas caixinhas específicas, né, da memória e do aprendizado, mas depois isso se expande para outras regiões, né?
E a Uhum. região que é responsável pela nossa personalidade, pelo nosso humor, ela também é afetada. E a importância da participação não deve ser fácil, com certeza não deve ser, mas a participação dos familiares, porque a pessoa ela não tem a consciência daquelas deficiências. Uhum, uhum, é isso. Uma vez eu vi um pesquisador que trabalha com Alzheimer fazer uma definição que eu adorei, que ele dizia assim, que conviver com uma pessoa com Alzheimer é saber que aquela pessoa morreu, mas ela ainda está viva. E assim, é Ah, muito duro, né? É muito duro a gente ouvir isso e eu tenho dificuldade de sintetizar, né? Eu gosto muito de falar, eu sou prolixa, eu sei que isso é uma característica minha, né? E a terapia tá aí para me ajudar. Mas quando quando ele falou essa frase, ele disse, a pessoa que convive com um paciente, né, um familiar que tem Alzheimer, ela tem que entender que ela está convivendo com uma pessoa que morreu, mas ainda está viva. Quando ele usou essa frase, isso para mim foi um baque tão grande. Mas é assim, ó, é a pura realidade, porque aquela pessoa que você conhecia, ela não existe mais. Então ela já morreu, né? em Porém, o termos corpo de dela está ali comportamento, vivo. é, E a gente tem que nem em termos aceitar essas limitações. É muito difícil, né? É muito difícil aceitar porque a gente entra em conflito com a gente mesmo quando a gente está nessa situação, né? Mas é muito difícil para o familiar. progressivo, um progressivo desaprender, né? É um desaprender É. que vai depois de todas as questões cognitivas, controle de Uhum. se alimentar, de, de urinar, Sim, enfim, sim. A gente tudo, vira né? criança de novo, né? Só que criança é um pouco mais complicado, porque a criança a gente ainda consegue dominar em alguns pontos, né? Quando a gente é mais velho, é mais difícil. Principalmente por Sim, causa da relação inversa, né? Como se é um pai ou uma mãe, tu tá acostumada a ver aquela pessoa numa figura de autoridade, né? Numa figura de cuidador. E aí os papéis se invertem, né? sim. E para a gente terminar, antes de eu ir para a parte poética da nossa live, Hum. eu li coincidentemente essa semana e é uma dúvida que eu tenho, então eu não vou saber reproduzir exatamente. Foi um textinho curto, algo mais ou menos assim, dizendo que uma das premissas da neurobiologia ou da neurociência, não me lembro exatamente como estava, Uhum. usar para não perder. Uhum. Isso é realmente assim, Mas eu quanto mais acho, você mas eu acho que isso aí é premissa, não é da neurociência só não, tá? Essa é premissa da vida. É para a qualquer vida. coisa. Que é o que eu estava falando antes, né? Não vamos pensar só no cérebro, vamos pensar de modo geral. Qualquer coisa que a Uhum. gente não usa, atrofia. Fica parado, e isso aí é o nosso corpo. Quem aqui nunca foi para academia, né? Fez academia, nananana, parou. A partir do Parou, momento que tu perdeu. parou, parece assim que para voltar fica 10 vezes pior. Uhum. Eu acho que é uma premissa essa da vida. É para qualquer coisa. Se tu aprende uma língua nova, né? Eu vou aprender um novo idioma. Aí tu treina, 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 tá ali usando o idioma, tá tudo bem. Ficou um tempo sem usar, tu esquece, né? Então, com certeza. Eu concordo muito com Não, essa afirmação. perfeito. Agora eu quero terminar. Assim, eu já li várias coisas que você escreveu, várias, adoro, mas essa daqui eu acho muito, muito especial. Eu até usei um dos Trechinho. verbetes esse mês para poder ilustrar, né, uma das nossas postagens sobre Alzheimer. Eu vou só fazer uma pequena inversão. Eu vou ler o final, porque eu acho que ele cabe muito em tudo que a gente está falando, Maravilhoso. Você que manda. pontuando para você falar. Então, você termina essa sua crônica assim: complicados seres que somos, inventando termos e definições complexas para nomear e caracterizar coisas tão simples. Onde a ciência e a arte se encontram, talvez a gente encontre um jeito mais belo de ver a informação com outros olhos, sem questionar a veracidade dos fatos, que a gente possa, com mais frequência, comunicar o que precisa ser dito.
A mensagem não pode se perder entre os fatos, assim como não podemos perder a nossa memória, que a essência sempre possa persistir dos dois lados, que a gente caminhe lado a lado, mantendo as nossas lembranças. Acho lindo, eu Me acho arrepiei que toda. Foi eu que escrevi muito isso mesmo, que eu acho que às vezes eu nem sei como. você. Eu acho que fecha muito, com muita sutileza, toda essa questão do Alzheimer e Uhum. de uma forma muito forte esse trabalho que a gente está fazendo, esse bate-papo que para a É gente é isso. super legal, eu acho muito enriquecedor, mas que cumpre esse papel de realmente comunicar a ciência, se simplificando, Uhum. fazendo que as pessoas se aproximem e busquem entender coisas que possam vir a acontecer com elas, né? Mas você começa essa sua crônica colocando coisas científicas, características do Alzheimer, e Uhum. fazendo com coisas muito simples para todo mundo entender. Então eu Exato. vou agora trechinho e você fale alguma coisa, tá bom? O que você quiser. Marília Gabriela, no melhor estilo Maria, Marília Gabriela. quando alguém falar que as células do seu cérebro estão envelhecendo, na verdade, nós só queremos que você entenda que assim como a gente se desgasta por fora, a gente também se desgasta por dentro. Que é o que a gente veio falando a live inteira, né? O corpo tá todo conectado e os sinais que aparecem, as nossas rugas, os nossos cabelos brancos, as coisas que aparecem do lado de fora, acontecem do lado de dentro também. Ou seja, o nosso cérebro ele vai ficando mais devagarzinho também. O que, fazendo um parênteses, cortando aqui o nosso momento poético, é natural uma certa perda, né, de memória, Total, esquecimento, o que não quer dizer que seja um sinal de demência, que seja um sinal de Alzheimer, com né? certeza. Muito bom pontuar. Vamos lá. Quando você ouvir que o hipocampo está com distúrbios, nós estamos tentando falar que a caixinha no cérebro que guarda a sua história está com problemas. Que é o que a gente falou desde o começo da live também, né? Ou seja, o hipocampo é só o nome bonito que o cientista achou para dar para essa região do cérebro, que é essa caixinha que faz, né, que faz o processamento e o armazenamento da memória, né? Ou seja, é a nossa a nossa gavetinha, né? As nossas gavetas onde a gente guarda as coisas importantes. E, e aí, quando a gente vai envelhecendo, essa gavetinha ela já não guarda tantas coisas assim, né? Tão eficientemente, vamos dizer assim. Errada, né? Fica emperrada, não consegue abrir com tanta Aham, facilidade. uhum. O puxadorzinho fica meio. O puxador fica meio solto, sabe? Tem que dar uma apertada no parafuso. Quando um jornalista disser que é neurodegenerativo e os neurônios estão sendo afetados, estamos tentando explicar que as flores que perfumam teu cérebro estão morrendo. Uhum. Essa daí eu acho que sem comentários, né? A gente também falou, pontuou aqui no nosso bate-papo. Quando um médico explicar que as sinapses estão falhando, nós só precisamos te dizer que o sistema de correio que funciona dentro da sua cabeça entrou em greve. Exato. Inclusive, foi o nome que nós Que demos para a nem o nossa nome que a live. gente deu pra live, que tu desce muito brilhantemente, né? Mas é isso mesmo, assim, os nossos neurônios, né, que são as nossas células que fazem as conexões dentro do cérebro, eu comparo muito com o sistema de correio, porque é exatamente o que acontece, é uma célula, é um neurônio mandando uma carta para o outro, né, mandando uma mensagem, e aquela mensagem ela vai passando para frente até chegar no destino final, né? E é igualzinho, é um sistema de correio o nosso cérebro, né? E quando a gente tem doenças, né, que afetam o cérebro, seja qual a doença for, nesse caso o Alzheimer, né? É sempre bom comparar que como se o sistema tivesse entrado em greve. Olha só, hoje eu não vou entregar, não tô afim, o nosso salário tá muito baixo. Faz a analogia que quiser, né? Mas aí não tem as cartas não são entregues, a mensagem não chega e aí, portanto, a gente vai vendo os sintomas, né? E no caso do Alzheimer, é a perda da memória, o mais característico. Uhum. Você poderia pensar que o chefe do seu cérebro está querendo se aposentar e por isso todos os funcionários estão sofrendo.
não, perdão, eu não li a frase anterior. Quando você ler que o córtex está sendo comprometido e a doença está se espalhando, você poderia pensar que o chefe do seu cérebro está querendo se aposentar e por isso todos os funcionários estão sofrendo. Exato. Eu gosto Que é muito dessa analogia porque o córtex, né, é, é uma das maiores partes do nosso cérebro, né? E ele é o manda-chuva. Tipo, pensa assim, tudo passa por ele. Não vou dizer tudo porque existem exceções, mas assim, a maior parte das funções que a gente faz, o córtex tem que dar o carimbo ali. O córtex tem que. É igual, manda o pedido de empréstimo para o banco, a gente manda para o gerente, tem que passar no gerente para dizer sim ou não. É o córtex, né? Por isso que eu digo que é o chefe, né? chefe. E é isso que acontece, né? Se tu pensar mesmo, o chefe quer se aposentar, e daí quando o chefe não tá lá todo dia, minha filha, o que que acontece? Ah, um já mata, o outro já fica meio assim, e aí o negócio não vai indo, né? É isso aí. Depois você traz. Eu acho, eu vou até postar, eu vou postar esse seu para todo mundo ler depois. É, Depois você traz a analogia com os ninhos dos que é o passarinhos que a que a gente já gente já falou. Uhum. na sequência vem. Quando alguém disser que tem exotoxicidade, muito estresse oxidativo, você pode imaginar que existe uma tempestade dentro da sua cabeça e que seus para-raios não estão controlando os É relâmpagos. isso aí. Não tenho nem mais o que acrescentar. Perfeito. E quando um cientista falar que tem inflamação e que as microglias estão ativados, você pode pensar que o exército está pronto para a guerra e os soldados estão todos armados até os dentes. Uhum. Que você também já fez essa Também usei a analogia. analogia da guerra, né? Porque assim, quando, no caso aí da microglia, né, que é uma célula de defesa do organismo, né, uma célula de limpeza do cérebro, né, uma célula importantíssima, tão importante quanto o neurônio, né? Quando eu quero dizer que ela tá armada até os dentes, é que ela luta contra aquilo que é ruim, mas aí os destroços afetam aquilo que é bom também, né? Então, assim, eu uso muito a analogia da bomba também, né? Tu lança uma bomba para causar um impacto, né? Quando tu lança uma bomba no meio da guerra, a probabilidade de tu acertar os teus também é grande, né? Então, assim, tu tá derrubando o inimigo, mas tu também tá causando baixa do teu lado, né? Então é mais ou menos isso que acontece no cérebro também. Aquela célula que está programada para defender, ela tá tão reativa, ela tá tão armada até os dentes que ela defende o que é ruim, mas acaba morrendo coisa boa no caminho e aí isso prejudica, né, a manifestação, a progressão da doença. Isso. Maíra, quase uma Maravilhoso. hora e meia estar aqui conversando. Adoro. Adorei falar com você novamente. Estou super suando, tá vendo, Ah, né? eu Tá tô com uma muito calor. inveja. Eu tô com uma inveja tão grande que eu queria estar suando assim, mas ela não dá. Mas olha, queria muitíssimo agradecer sua participação, tão brilhante quanto da primeira vez. Ah, É muito bom estar com é você. sempre tão Você realmente, maravilhoso. você é uma neurocientista há décadas trabalhando Ai, que medo! há décadas trabalhando nessa área. E ainda traz toda essa sua outra vertente também de comunicadora científica. Isso facilita muito, é muito interessante esse bate-papo. Queria agradecer a todos que passaram por aqui no nosso bate-papo, contribuíram com suas perguntas, com seus comentários. Todas as perguntas que nós recebemos antes, eu acredito que nós tenhamos respondido a todas elas. Agradecer, né, aí a sua equipe que forneceu o office, não é um home office, porque Não. estamos aqui à noite, mas você está aí no seu horário de trabalho. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Espero poder te receber em breve para mais um Momento Científico com Vida. Será um prazer. Pode me chamar quantas vezes for, virei sempre, porque de falar eu entendo, né? Se for para falar, a gente fala. Obrigada, né, pelo seu, Beijo pelo para seu todo comentário. mundo que assistiu, que passou por aí, que contribuiu. Obrigada pelo convite. E seguimos aí na nossa luta diária de comunicar a ciência de forma fácil, né, Tati? Parabéns
pela iniciativa aí também do Que Você Cientifique. Eu estou sempre divulgando e falando para as pessoas seguirem, né? E estarem mais em contato, né, com o mundo científico. Eu acho que isso é muito importante, essa aproximação do que a gente faz na bancada, né, dentro dos hospitais, das universidades, com a população de modo geral. Não, isso mesmo. Maíra, muito obrigada, muito agradecida. Boa noite para você. Agora deve estar quase noite mesmo, né? Aí. 6h30 aqui agora, chegando. Isso. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que, terminando agora, em alguns minutinhos, a nossa live já fica disponível no feed Teve aqui bastante da gente que me perguntou que não ia poder assistir, queria assistir depois. Eu falei, vai lá que vai estar no feed. Isso. E em breve a gente faz uma pequena edição aqui e coloca também no canal do YouTube da Cientifique Educação e Ciência Comunicada. Perfeito. Muito obrigada a todos vocês. Quarta-feira tem mais Momento Científico. Convida. Beijo. Beijo. Para todo mundo. Tchau, tchau.